Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração. Tudo bem? Tranquilinho? Belezinha? Ok. Então, vamos a mais uma aula que diz respeito hoje sobre como se define um título para o TCC. Professor, salvo engano, você falou sobre a diferença entre tema e título. Exatamente. Vocês não estão enganados ou enganadas. Vocês estão absolutamente certos e certas. Entretanto, a aula de hoje complementa e faz exatamente essa distinção do que é um tema e o que é um título. Estabelece essa distinção. Recapitulando, nós sabemos que tema é genérico, título é específico. Tema chega até nós, título eu atribuo ao meu trabalho de conclusão de curso ou a equipe atribui ao trabalho de conclusão de curso. Muitas considerações devem ser feitas quando o assunto diz respeito única e especialmente ao título. E por quê? Um título mal formulado suscita dúvidas metodológicas. Porque se o aluno não é capaz de reduzir ao extremo, especificar ao extremo o objeto da análise que será construída, disse que o seu trabalho incorre em erro metodológico. Veja, se a partir do título eu digo que o trabalho mostra-se fragilizado do ponto de vista metodológico, é possível dizer, e sem medo de errar, que o sumário também está fragilizado. Também mostra-se fragilizado. Também não é tão adequado quanto deveria ser. E, sem medo de errar, eu posso dizer categoricamente, toda a análise feita durante o trabalho de conclusão de curso mostrar-se-á também imperfeita. Até no que diz respeito às últimas partes de um TCC, conclusão, referências bibliográficas, anexos e apêndices, acaso apareçam aí tanto os anexos quanto os apêndices. E aí fala, poxa, então se tudo está errado, como que eu devo formatar um título específico tão fechado para que eu não consiga para que eu não incorra em erro metodológico? Simples. Eu vou dar aqui alguns exemplos, ou um exemplo, conforme for, e aí vocês irão perceber exatamente sobre o que eu falo. Ora, se tema é genérico e chega até nós, pronto, o título eu atribuo e eu mostro para o mundo. É o movimento contrário. Esse vem até mim, que é o tema. E eu elaboro algo e mostro para o mundo. É o título. Então peraí. O direito civil é um título. Será que é amplo ou restrito? Olha, eu acho que eu posso melhorar ainda, hein? Eu tenho certeza que eu posso melhorar ainda mais esse título. Vejamos então. O direito civil brasileiro. Olha, ainda está bem amplo e vai suscitar dúvidas metodológicas no tocante ao objeto de análise do meu trabalho. Professor, para de falar difícil. Não adianta falar de objeto de análise, é o objeto de análise do seu trabalho de conclusão de curso. Ou seja, simples. Qual o objeto? O que eu vou falar durante o meu TCC? Melhorou. Então, peraí. Vejamos um próximo título. O direito civil brasileiro no século XXI. Opa!
começa a clarear a ideia, mas ainda assim está amplo. Então vamos lá? Vamos embora. O direito civil brasileiro no século XXI e a relação homoafetiva. Opa, vamos parar um pouquinho. Relação homoafetiva e direito civil. É um tema palpitante, suscita muitas dúvidas e é algo excepcional para se debruçar. Por quê? Há poucas considerações. Em geral, existem muitos artigos, muitas palestras, muitos seminários, congressos, simpósios e por aí afora. Mas obra específica, muito pouco. Por que não inovar? Por que não construir algo nesse sentido? Só até aí seria um título interessante. O direito civil brasileiro no século XXI e a relação homoafetiva. Mas eu quero melhorar. Eu vou então atribuir um subtítulo entre parênteses. Julgados na cidade de São Paulo. Fecha parênteses. Olha que interessante. Então o meu título agora está bem forte, rígido. Né? E aí eu começo a perceber, qual é o título? O direito civil brasileiro no século XXI e a relação homoafetiva, entre parênteses, julgados na cidade de São Paulo. Olha só. Então eu vou analisar qual é o objeto de análise. A relação homoafetiva. Onde? No direito civil. E que parte dessa análise eu vou observar? Os julgados na cidade de São Paulo. Todos, pode ser todos, como também não pode. Eu vou olhar no Rio de Janeiro? Não. Eu vou olhar em Santa Catarina? Não. Eu vou olhar no sul do país? Não. Por quê? Me interessa apenas os julgados na cidade de São Paulo. Tá certo? Tranquilo? Veja, eu não disse nem no estado de São Paulo, eu disse na cidade de São Paulo. Tá certo? Então, eu ainda estou fracionando mais a minha análise. Veja, eu poderia melhorar esse título? Eu poderia. E ficaria nessa brincadeira ad eternum, ou seja, eternamente. Até que eu elaborasse um palavrão, que é um título, e simplesmente colocasse à disposição. Veja, através desse título, qual seja o direito civil brasileiro no século XXI e a relação homoafetiva, entre parênteses, julgados na cidade de São Paulo, fecha parênteses, possibilita que eu consiga desenvolver uma análise da relação homoafetiva, onde, no direito civil brasileiro, em especial análise no que diz respeito aos julgados na cidade de São Paulo. Perfeito, tranquilo. Posso considerar um título adequado nesse sentido? Posso. Veja, eu consigo estruturar e dividir o trabalho. Ele não mais se encontra frágil metodologicamente se eu comparar com o primeiro título que dera. Qual foi? Qual seja? O direito civil brasileiro. Ou o direito civil. Perceberam a diferença entre um título amplo e um título adequado? Perceberam a diferença entre um título amplo e um título detalhado? Perceberam a diferença entre um título amplo e um título metodologicamente construído? Essa é a diferença. Veja, tudo o que eu falei aqui foi título. Muitos assumiram, inclusive, a postura de tema. Por exemplo, o direito civil. Outro exemplo, o direito civil brasileiro. Olha que interessante. Isso assume, querendo ou não, uma postura de tema. Então, quando eu especifico melhor, quando eu detalho melhor, veja, quando eu for detalhar, quando eu for esmiuçar, eis a palavra certa, quando eu for esmiuçar o meu título,
quando eu for atribuir o título, eu devo ter esse cuidado metodológico, senão o trabalho mostrar-se-á imperfeito em sua estrutura. Tá certo? Tranquilo? Se eu começo a perceber essa diferença bem tênue, bem frágil, porque essa linha que existe do ponto A ao ponto B, eu trafego em cima dessa linha, eu caminho em cima dessa linha, eu tenho que ter um cuidado extremo, porque essa linha é deveras frágil. E se ela é frágil em sua estrutura, eu, se não observar isso, incorro em fragilidade metodológica. Coloco em risco o título, o sumário, que nada mais é do que o esqueleto do seu TCC, e toda a análise abordada. Por quê? Graças a um título mal elaborado. Então, há que se tomar um cuidado muito grande quando se fala em título para o TCC. Parece algo banal, mas não é. Outro exemplo, na área de economia. A economia, a mesma coisa, muito amplo. A economia brasileira, ainda muito ampla. A macroeconomia brasileira, à luz dos pressupostos políticos, no tocante ao período de 2010 a 2016. Entre parênteses, pressupostos e observações para a crise do nosso país. Fecha parênteses. É interessante. Eu poderia melhorar? Eu poderia. Veja, e ficaria, com certeza, novamente nessa brincadeira ad eterno, ou seja, eternamente. Vejam, tenham essa consciência de que toda vez que eu vou ampliar um título, ele vai se tornar mais restrito. E toda vez que eu sou comedido, ou seja, genérico, eu vou simplesmente deixar frágil o meu título. Então, enveredem pelo esmiuçamento, pelo desenvolvimento de algo mais analítico. Não, ainda falta alguma coisa. Não, o direito civil é muito amplo. O direito civil brasileiro muito amplo. O direito civil brasileiro no século XXI e a relação homoafetiva, entre parênteses, julgados na cidade de São Paulo, fecha parênteses. É mais fácil, eu consigo identificar o que eu vou analisar, que é a relação homoafetiva no direito brasileiro. Em que ordem? Em que órbita? Na órbita civil do direito civil brasileiro. Em especial das análises que foram proferidas até agora dos julgados na cidade de São Paulo. É mais fácil entender, fica melhor construído e, se eu posso dizer com segurança máxima, que um título bem construído suscita um sumário melhor desenvolvido e, consequentemente, uma análise mais forte ainda. Tudo bem? Pessoal, o meu nome é Adriano Guia Ferraro. Eu tenho um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. Loguem com a sua conta, procurem lá TCC Simples e Fácil. E aí, eu estando online, eu já adiciono, ou acaso não esteja online, eu procederei o mais rápido possível à adição. Também tenho um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro, por onde saem esses vídeos, ok? Então é isso, pessoal. Acessem, inscrevam-se, comentem e compartilhem, ok? Pimpolhas e pimpolhos, beijos, um forte abraço. É isso.